Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para nossa videoaula número 3 de português. Então, vamos lá ver o conteúdo de hoje. Olha lá. Português, aula 3, né? Data dia 25. E o nosso conteúdo hoje será produção textual, que nós vamos, na apostila, utilizar das páginas 67 a 70, já contando com as atividades, tá? Então, a tarefa será transcrever o texto para o caderno. Esse texto, ele tá onde? Na página 70, tá bom? O que basicamente será? Primeiro, nós temos, a Pro vai dar uma pincelada aqui, vai mostrar a apostila para vocês. É uma história em quadrinhos de linguagem não verbal. O que é uma linguagem não verbal, pessoal? Quem pode me lembrar aí? Que a Pro esqueceu. Muito bem, ouvi daqui. A linguagem não verbal pode ser um desenho, uma paisagem, não necessariamente tem que ter uma fala, né? Um escrito. A gente consegue entender uma história ou o que uma imagem está querendo dizer pela linguagem não verbal, tá? Então vamos lá. Na página 67, a gente tem aqui uma tirinha com falas, certo? Então, aqui o que está falando? Como que a gente pode transformar uma história em quadrinhos em um texto de linguagem exclusivamente verbal? O que é exclusivamente verbal? Não vai ter imagem, vai ter só o escrito, tá? Então, aqui, vocês vão ler, observar a história em quadrinhos, vão ler, porque aí tem umas falas. E aqui tem um exemplo, a apostila está dando um exemplo de como passar isso, fazer um texto só de linguagem verbal, tá? Então, vamos lá. É uma tirinha do Calvin, né? Vamos ler juntos. Todo mundo aí? Na sala, a mãe de Calvin estava deitada no sofá, lendo o jornal, quando ele se aproximou e disse: "Estou com fome. Posso comer alguma coisa?" A mãe respondeu: "Claro, sirva-se." Calvin ficou feliz e já começava a comer biscoitos quando ouviu a mãe dizer: "Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira." Mas não era isso o que eu tinha pensado em comer. Frustrado, o menino concluiu: Embora usemos o mesmo idioma, não estamos falando a mesma língua." Por que ele pensou isso? Ele falou para a mãe que estava com fome. A mãe, claro, ofereceu algo algo natural, né, para ele comer. E ele estava imaginando o quê? O biscoito. Apesar deles estarem conversando, ele pensou que eles não estavam falando a mesma língua, porque ele queria comer uma coisa e ela ofereceu outro para ele. Primeira coisa aqui, nessa página 67, tá pedindo para vocês darem um título adequado. O que é um título adequado? Que tenha a ver, né? Que seja coerente com a nossa história, para o nosso texto. Que envolva a ideia trabalhada na tirinha de Calvin. Qual que foi a ideia trabalhada? Não sei, pensa aí. Será que foi, eles não falaram a mesma língua? Ele estava com fome, a mãe ofereceu uma coisa saudável, ele não queria uma coisa saudável. Então, vocês vão colocar um título para a Pro, aqui na apostila. Depois vocês vão me enviar foto, coerente com o nosso texto, certo? Aí agora, virando a página, é a hora de vocês. Aqui temos uma linguagem não verbal. Não temos nenhuma fala, ok? Então, o que está pedindo aqui? Observe a história em quadrinhos de Carol. Na história é utilizada a linguagem predominantemente não verbal, que é o quê? Que é só por imagens, tá? Ó, eu estou mostrando aqui, que é na página 68. Então, vocês vão observar, vocês vão ler, apesar de não ter nada escrito, vocês vão conseguir ler o que essa história está querendo dizer, certo? Depois que vocês lerem essa história, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever essa história. Lembra lá da história do Calvin? A apostila não reescreveu ela pra gente?
Sim, muito bem. Então, vocês vão fazer isso no caderno para depois enviar foto para a Pro, tá? Então, assim, a apostila vai dar um roteiro. O que que é um roteiro? São regras para vocês seguirem para sair tudo legal, certo? Aqui já começa o roteiro. Na página 69. Olha aqui. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. O primeiro passo vocês já fizeram, que era o quê? Fazer a leitura da HQ, né? Mesmo ela não tendo a linguagem verbal propriamente dita, vocês leram pela linguagem não verbal. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é começar a escrever o texto. Então, o que que vocês vão fazer? Pegando aqui, ó, as instruções do roteiro. Introduza a história com a fala do narrador, sem uso do travessão. Então, não vai usar o travessão, certo? Vocês vão colocar a fala que vocês imaginam que aconteceu ali, mas não vai precisar do travessão. Não vai ter os dois pontos, entenderam? Essa fala, o que que tem que ter? Ela tem que descrever as cenas e o personagem que está participando dessa cena. Por exemplo, se fosse eu e um cachorro, então vocês iam descrever, ela está num jardim ou numa praça, ela e o seu cachorro Bilu, qualquer coisa assim, vocês vão inventar, certo? Depois, o que que uma história não verbal, uma linguagem não verbal fala pra gente? Muito sobre a face, a expressão dos personagens. O que que essas expressões estão nos dizendo? Triste, sorridente, alegre, feliz, assustado, entediado, enfim. Vocês vão descrever para mim o que que essa linguagem não verbal dessa história em quadrinhos da Carol tá nos dizendo. Na primeira parte, onde a Pro falou que não precisa colocar o uso do travessão, no meio da história, eu queria colocar uma frase, eu quero colocar ela falando, alguém falando, eu posso? Pode. Lembrando do quê? Vou escrever uma fala, o que que tem a fala? E o menino disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, é aquele espacinho, travessão, daí sim, tá? Não é para usar na primeira parte, lá na primeira linha. Vocês vão ser o narrador. Então, o narrador não está participando da história nesse caso, certo? É um narrador observador somente, lembrou lá? Então, não vai ter fala de vocês. Pode ter fala dos personagens, certo? Tudo bem, até aí tá legal. Se nesse caso tivesse balão com fala, a gente deveria copiar exatamente a fala do balão. Mas nesse caso aqui não temos fala, mas temos balões com o quê? Com linguagem não verbal. Devemos utilizar com certeza. Se tiver um balão lá, com coração, quer dizer o quê? Tá falando de carinho, de amor, alguma cena que envolva isso. Então, vocês vão colocar isso, ok? Tá. Primeiro parágrafo do texto. O que que a gente faz no primeiro parágrafo? A gente vai olhar onde que tá acontecendo, qual que é o cenário, né, que tá acontecendo, onde que o personagem tá, o que que ele tá fazendo, se tem mais algum personagem e só. Se o personagem falar, aí tem fala. Só não tem fala do narrador, certo? No segundo parágrafo, vocês vão olhando as próximas cenas. Lembra do nosso esqueletinho lá, que são... O que acontece? Primeiro fala dos personagens, quem participa, o cenário, depois fala algum acontecimento, de repente tem o conflito, que é o acontecimento principal, alguns outros acontecimentos, para depois chegar no desfecho, que é o final, né? Então, assim, o que que vocês vão colocar? Coloquem cenas dos outros quadradinhos que a história contém, certo? Depois, no terceiro parágrafo, que já vai ser o final, o desfecho, né, da nossa história, vocês vão colocar as últimas cenas. E, por último, o desfecho real, que é o final, né? O que aconteceu, o que a história quis nos passar, certo? Então, fez o esqueletinho aí, fez a história,
Pro, precisa de título? Com certeza. Um título que não tenha nada a ver, Branca de Neve e os Sete Anões? Se o texto estiver falando disso, tudo bem. Apesar de já existir esse texto, mas se não tiver, vocês vão bolar. E como vocês são crianças muito criativas, que sempre tem uma história para contar para Pro, eu não vou nem me preocupar com isso, certo? Então, vocês vão criar um título, lembrando que precisa estar coerente, estar relacionado com a história, certo? Então, esses são os passos, o roteiro que aqui vai estar explicando direitinho para vocês. A Pro deu uma faladinha, mas também vai estar explicando o roteiro. Depois de feito isso, lembra que em sala, depois que a gente fazia algum texto, criava algum texto, a gente respondia um questionário? Sim ou não? Sim. Então, aqui, nós vamos responder sim ou não. Tá perguntando se utilizou o espaço do parágrafo. Se no primeiro parágrafo, realmente vocês descreveram o local e os personagens que participaram. No segundo parágrafo, você relatou o que o personagem fez, blá, 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 né? As outras cenas, sim ou não. No terceiro parágrafo, você contou o que aconteceu com o personagem, como ele se sentiu, qual foi o desfecho, sim ou não. E seu texto apresenta um título que é relacionado à história? Sim ou não? Eu espero que todos respondam sim, claro. Certo? Então, esse é o último passo, o terceiro passo para se escrever a história. Aqui está escrevendo após revisão. O que é revisão? Tem que ler o que eu escrevi. Porque às vezes eu estou pensando uma coisa, eu escrevi uma coisa e não tem nada a ver, ou eu engoli uma palavra lá. Por isso que tem que ler e revisar. Para quem for ler depois, conseguir entender o que eu quero passar, certo? Essa vai ser a tarefa, transcrever no caderno. Aqui a Pro vai tirar uma foto disso para vocês, para ajudar vocês, ó. Relembrando, parágrafo, pontuação, se é ponto final, se é ponto de exclamação, se é interrogação, se é reticências, 2 pontos quando for acontecer uma fala e o travessão. Letra maiúscula, não se esqueçam, capricho, né? Ler e revisar o que se escreveu. Por quê? É importante que a pessoa que vai ler, porque a mãe de vocês ou o pai de vocês vai ler depois e também a Pro, entenda o que vocês estavam pensando e imaginando dessa história. Lembrar do esqueleto, começo, meio e fim, né? O que é mesmo? Começo, eu tenho que explicar onde que a cena acontece, quem são meus personagens, né? Aí começar a acontecer o andar da história, o conflito, que é o principal ali, e depois o desfecho, que é o final, certo? E o título, que tem que estar relacionado, claro, né? Que tem que ter a ver com a nossa história. E o capricho, tá? Muito capricho. Principalmente que vocês aí estão em casa, tem um tempo maior para fazer, né? Tá no aconchego do lar, pode fazer no quarto, pode fazer na sala, na cozinha, enfim. Certo, pessoal? Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas na verdade, na hora de escrever vai ficar curtinho, porque aí a gente só prestando atenção, olhando o roteiro, que vai dar tudo certo. Ok? Lembrando dos nossos importantíssimos recados: não sair de casa, lavar bem as mãos, passar álcool gel, se alimentar direito, beber bastante água. Tá bom? A Pro tá morrendo de saudade. Até a próxima. Enviem fotos depois pra Pro. Certo? Beijo!